Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a selvageria que adiou e cancelou Colo-Colo e Fortaleza. Vamos falar sobre isso, porque é mais um vídeo daqueles tristes de fazer, mas a gente tem que fazer. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que tem todo o acompanhamento em estatísticas, em classificação em tempo real, também em próximos jogos, calendário, tudo isso de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário, baixar o Flash Score, e é o aplicativo que eu uso, é o aplicativo que fica à sua disposição para você utilizar também. Estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, depois de um dia muito triste para o futebol sul-americano e para o futebol mundial, né? Mais um dia em que a gente vem comentar dois jovens que saem de casa para ir assistir um jogo de futebol e retornam às suas famílias dentro de um caixão. Isso é muito pesado, isso é muito triste, isso é muito ruim. Como eu coloquei no título aí, é uma derrota de todos nós, né? É uma menina de 18 anos e um garoto de 13 anos que foram assistir um jogo de futebol e voltaram, foram devolvidos à sua família dentro de caixões porque morreram nesse caminho. E tá muito claro aí para mim que já passou da hora de se respeitar em grandes eventos, e não necessariamente grandes eventos é só jogo decisivo, é jogo final, é jogo de semifinal, decisão, só pode acontecer em qualquer lugar. A gente está falando de um jogo da fase de grupos de Libertadores. Está muito na cara que você precisa respeitar claramente e fortemente a questão do perímetro de segurança de um estádio, de um grande evento, né? Ontem você tem no Estádio Nacional de Santiago um jogo com uma torcida do Colo-Colo muito inflamada, muito motivada, muito empolgada. Um jogo de grande apelo, Colo-Colo recebendo Fortaleza. E você sabia, era possível prever, ou quem vive o dia a dia de uma organização de um jogo de futebol, deveria prever que o jogo era um jogo com possibilidade de invasão. Isso precisa ser medido e precisa ser respeitado. A noção de perímetro de segurança é uma noção consagrada na realização de um grande evento, que ninguém sem ingresso pode chegar nas cercanias do estádio, do evento. Isso é uma coisa básica, porque quem não tem ingresso se vale das pessoas que têm ingresso para tumultuar, para gerar um caos, para ter a possibilidade dele invadir. Eu não estou falando nada de novo aqui. Eu não estou falando, não sou gênio, nem conheço, nem sou especialista da matéria. Mas isso daí é uma coisa básica de quem acompanha, de quem vive o futebol. E esses caras vivem. E isso já passou da hora de ser respeitado. Já passou da hora de você, efetivamente, saber que o perímetro de segurança precisa ser respeitado. E para não parecer que eu estou aqui para dizer, tudo que está aqui da América do Sul não presta, porque a gente é atrasado, não sei o quê, eu não entro nessa, não caio nessa. Isso precisa ser respeitado em qualquer lugar do mundo. Eu estava em Paris na final da Champions de 2022, quando fizeram um plano de merda, desculpa a palavra, na final da Champions. Só para dar um exemplo, eu fui trabalhar, tudo bem, eu estava credenciado, né? Mas eu fui do meu hotel para o estádio num carro de aplicativo, um carro que eu pedi no aplicativo, igual você pede. Com esse carro de aplicativo, que não estava credenciado nada, o carro chegou a 50 metros do portão do estádio. No dia da final, Liverpool e Real Madrid. Depois deu uma confusão danada, cenas grotescas e tudo, o torcedor do Liverpool brigando com a polícia soltando gás e tudo, torcedor com ingresso que não entrou, torcedor sem ingresso que invadiu, numa final de Champions. Final da Euro 2020, o Wembley, mesma coisa. Foi em 2021, mesma coisa. Final da Copa América nos Estados Unidos, que a gente sabe, Estados Unidos, tem alguém que sabe realizar evento? Tem, os Estados Unidos sabem fazer isso. Teve problema também. Então não é só aqui, está muito claro que você precisa. E aí, para quem não sabe o que aconteceu, o Colo-Colo recebeu Fortaleza, um jogo de grande apelo, estádio lotado, pulsando,
pulsando e tudo mais. E aí, momentos antes da bola rolar, uma massa de torcedores querendo invadir o estádio, porque estavam sem ingresso, e aí nesse tumulto a polícia ou forças policiais, eu não sei se forças de segurança, eu não sei se efetivamente era polícia, eu não sei se era, enfim, mas forças policiais, forças de segurança agiram e com um veículo, que a gente não sabe o tamanho, acabaram imprensando duas pessoas, uma menina de 18, um garoto de 13, e acabaram matando essas pessoas. E aí, isso foi pouco antes da bola rolar, o jogo começou, com o passar do tempo a notícia foi se confirmando, foi se espalhando, a notícia foi confirmada e foi se espalhando, e chegou até quem estava dentro do estádio. E aí, uma das organizadas lá do Colo-Colo, supostamente para fazer justiça, entre aspas, com a morte de 2 torcedores do Colo-Colo, e que segundo, rapidinho, só um parênteses aqui, segundo a irmã da moça de 18 anos que morreu, ela falou isso ao jornal La Terceira, do Chile, segundo ela, não sei se isso é verdade ou não, mas segundo a irmã da moça que morreu, ela de 18 anos, a moça de 18 anos e o garoto de 13 anos que morreram no episódio, tinham ingresso. Os dois estavam com ingresso para o jogo. Isso, imagino que vá ser investigado. O Ministério Público lá, ou algo equivalente ao Ministério Público do Chile, já assumiu a investigação para apurar o que aconteceu. E aí, voltando, a notícia se confirmou, se espalhou e uma torcida organizada, supostamente revoltada e para fazer justiça com a morte de 2 torcedores do Colo-Colo por policiais, começou a quebrar o acrílico que protege, que separa a arquibancada do campo do Estádio Nacional, e depois do acrílico sendo danificado, ele rompeu e torcedores do Colo-Colo saíram da arquibancada, invadiram o campo. E aí tem um outro ponto que é muito importante. Nós já tivemos alguns casos de torcidas organizadas que, quando acontece morte de um torcedor, já interferiram para a não realização de um jogo. Eu me lembro bem de um jogo entre Lazio e Roma, que um torcedor da Lazio foi esfaqueado e morreu no caminho para o jogo. E aí as torcidas organizadas dos 2 clubes foram lá e comunicaram que não dariam paz para ter jogo. Falaram, a gente quer que respeite o luto, não vai ter jogo. E não teve jogo. Ontem, se você pega lá os torcedores do Colo-Colo que estão revoltados com isso, entram, invadem o campo apenas para o jogo parar, já estaria errado. Já era passível de punição. Mas vá lá, ainda tem a capacidade de entendimento do gesto. A polícia acabou de matar, ou a polícia se envolveu, ou foi responsável, ou foi um agente da morte de 2 torcedores, nós queremos que não haja jogo em respeito aos 2. Se fosse essa temática, vá lá, ainda tem algum nível de compreensão. Os torcedores que invadiram o campo e foram para cima, correram para onde estava o time do Fortaleza, que não tem nada com isso. O Fortaleza saiu do Brasil, saiu da capital do Ceará, capital do estado, pegou o voo, foi lá para Santiago para jogar com o Colo-Colo. Fortaleza não tem nada com isso. Fortaleza não se envolveu com a polícia do Chile, não se envolveu com ninguém do Chile, não se envolveu com a torcida, nada. Fortaleza não tem nada a ver com isso. Os caras invadiram o gramado e foram para cima dos jogadores da comitiva do Fortaleza, que prontamente, acho que já estavam sentindo o cheiro de problema no ar, já tinham se caminhado para o vestiário. Se eles estivessem lá, o que aconteceria? O que esses... sei lá, o que esses caras queriam se os jogadores do Fortaleza tivessem... O que eles iam fazer? Eles iam meter a porrada nos jogadores do Fortaleza? Iam agredir os jogadores do Fortaleza, a comitiva? Então, não deu para entender. Não deu para entender, sinceramente, o que os caras queriam. Esse é o contexto. E aí, o fato é, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto pessoas que vivemos e gostamos do futebol, perdemos todos, né? De novo,
uma moça de 18 anos e um garoto de 13 anos foram se divertir com o futebol, foram viver, se emocionar com o futebol, voltaram em caixões. Isso é uma derrota para todos nós. Isso tem muita coisa para se resolver, inclusive apurar por que tinha tanta chance de tumulto com pessoas sem ingresso próximo ao estádio. É uma coisa básica, como eu falei aqui. E lamentar e querer que responsáveis paguem por isso. Aqui, acho que às vezes é mais crença do que... é mais esperança do que acreditar mesmo em... É mais ilusão, talvez. É mais ilusão do que esperança, talvez, de acreditar que alguém vai pagar por isso, porque normalmente mortes assim são muito difíceis de serem efetivamente cumpridas. Tomara que o Chile tenha vivo uma outra realidade. E aí, esportivamente, o que pode acontecer esportivamente? Eu fui olhar lá o regulamento da Conmebol. E tem aqui no artigo 12, segundo parágrafo, as sanções disciplinares previstas no artigo 6, e aí o artigo 6 fala de punições, o artigo 12 em situações que geram essas punições. As sanções disciplinares previstas no artigo 6 deste código podem ser impostas às associações membro e clubes no caso de comportamento incorreto ou inapropriado de seus adeptos, entre os quais se indicam. Primeiro item, invadir ou tentar invadir o campo de jogo. Aí depois tem lançar objetos que foram lançados, teve pedra e tudo, acender sinalizadores, fogo de artifício ou qualquer outra coisa pirotécnica, usar ponteira laser, aquela babaquice de jogar laser, utilizar gesto, palavra, cantos, objetos ou outro meio para transmitir qualquer mensagem imprópria num evento desportivo, especialmente de natureza política, ofensiva ou provocativa, causar danos, não respeitar a entonação de hinos nacionais. Isso é uma coisa pouco observada, tá? Não respeitar a entonação dos hinos nacionais gera punição, tá? Na Conmebol. Mas, enfim. Perturbar o bem-estar, parará. Qualquer outra ordem ou disciplina que possa ser cometido no estádio ou nas suas imediações antes, durante e no fim de um jogo. Isso são as coisas que geram punições. Quais punições? Artigo 6º, parágrafo 3º do regulamento de competições da Conmebol. Aí, o que pode gerar de punição? Obrigação de jogar um ou vários jogos de portões fechados ou com um número reduzido de espectadores. Fechamento parcial do estádio. Proibição de disputa de um ou vários jogos naquele estádio. Obrigação de disputar um ou mais jogos em campo neutro. Poderia usar outro estádio. Obrigação de disputar um ou mais jogos em um terceiro país. Como punição, o Colo-Colo e Fortaleza, se é que ele vai ser retomado, pode ser retomado em outro país. E o Colo-Colo pode jogar o resto dos jogos da Libertadores em outro país. Está previsto em regulamento. Anulação do resultado de uma partida, determinação do resultado de uma partida. Determinação do resultado de uma partida é dizer, alguém, por meio de punição, vai dizer que o jogo foi tanto. Repetição do jogo, proibição e venda de compra, proibição de venda ou compra de entradas, redução de pontos, pode perder pontos, retirada ou cancelamento de licença do clube, desclassificação de competição em andamento e ou exclusão de competições futuras. Implementação de um plano de prevenção. Retenção de ingressos em competições da Conmebol, proibição de inscrição de novos jogadores nas competições da Conmebol, restrição do número de jogadores que os clubes podem inscrever para participar de competições da Conmebol. Tudo isso está em punição. Entre elas, eu queria destacar determinação de um resultado de uma partida e a outra, desclassificação de competições em andamento. O Colo-Colo pode ser eliminado da Libertadores. Vai acontecer? Eu duvido. Conhecendo a Conmebol como nós conhecemos, eu duvido que ele seja eliminado, mas ele pode. E a outra, determinação do resultado da partida, com todo o carinho. Eu não sei o que vai acontecer com o Colo-Colo e tudo, mas para começar, até por uma questão de calendário, até por uma questão de quem deu causa, você tem que pegar e dar os pontos para o Fortaleza. O Fortaleza precisa ser considerado mandante do jogo. Por quê? Porque a Conmebol ainda esperou 2 horas para tentar realizar o jogo. Pasmem. E aí, surpresa, 0. É o modo de operação da Conmebol e praticamente de todas as entidades. O show tem que continuar. E não o show tem que continuar naquela música maravilhosa do Revelação. Não. Na cabela é o seguinte, não aconteça o que acontecer,
morra quem morrer, o show tem que continuar. A Conmebol tentou durante 2 horas retomar o jogo. E no fim, o árbitro encerrou o jogo por falta de segurança. E aí é aplicação de regulamento. Quando está lá que um jogo é interrompido por falta de condição de realização do jogo, é aplicação de regulamento. O mandante do jogo é considerado, responde solidariamente para jogos que não possam ser realizados, independentemente de culpa. Isso está no texto, tá? É importante dizer o responde solidariamente, porque o fato de uma outra entidade ser punida não acaba com a possibilidade do clube mandante ser punido. E a outra parte é, o texto jurídico, independentemente de culpa. Isso está lá, que é punido independentemente de culpa, ou seja, mesmo que você chegue à conclusão que o Colo-Colo fez tudo o que poderia, que eu acho bem difícil a gente chegar à conclusão pelo cenário que o Colo-Colo tem zero culpa, independentemente de culpa, o mandante é responsável pelo que acontece. Então, assim, para começo de conversa, chega lá, Conmebol, vamos começar, é daqui para frente. Vamos lá, 3-0 para Fortaleza, daqui para frente a gente vê o que a gente vai analisar. Esportivamente. E a parte social, a parte de vida, de sociedade, é de uma derrota de todos nós, é de lamentar pelas famílias que receberam seus jovens em 2 caixões e torcer para que as coisas melhorem com uma coisa simples, que é respeitar o círculo, o perímetro de segurança de estádio, de eventos, de grandes eventos. Não é possível que a gente não consiga fazer isso em 2025. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado, o link para você baixar o Flash Score, totalmente de graça para baixar e para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.